Olá pessoal, meu nome é Rebeca, eu sou da Northway, eu sou uma consultora de imigração. Hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito dessa mudança na classificação das ocupações aqui no Canadá. Se você já pesquisou um pouco sobre imigração para o Canadá, você deve ter visto uma nomenclatura escrita NOC. NOC significa National Occupation Classification. Isso quer dizer que todas as profissões aqui no Canadá, elas são divididas de acordo com a sua qualificação. Isso serve para que a imigração possa identificar quais dessas profissões eles vão considerar qualificada para que o candidato à imigração ele possa se qualificar. Por exemplo, dentro do Express Entry, as ocupações que estavam dentro do NOC 0A ou B eram as ocupações consideradas qualificadas, ou seja, que ajudavam o candidato a se qualificar via Express Entry. Agora, eles passaram a mudar essa forma de nomenclatura, deixa de ser NOC, 0A, B, C e D, e agora eles vão chamar de uma nova nomenclatura que eu vou contar aqui para vocês. Então, agora, a base de classificação vai ser com base em Training, Education, Experience e também Responsibilities, que eles vão chamar de Tier. Bom, antes, quando você tinha o NOC 0, eram para cargos gerenciais, né? Então, aquelas profissões onde você tinha um cargo de gerência, você tinha a nomenclatura do NOC 0. Agora passa a ser Tier 0. O Skill Level A, né? Que eram aquelas ocupações do NOC A, passam a ser chamadas de Tier 1. As ocupações que estavam dentro do NOC B passam a ser divididas em duas categorias, Tier 2 e Tier 3. As ocupações do NOC C passam a ser chamadas de Tier 4. E as ocupações do NOC D passam a ser chamadas de Tier 5. Então, agora, para que você possa ser considerado que você tenha um trabalho qualificado, uma experiência de trabalho qualificado, a sua ocupação precisa estar dentro do Tier 0, 1, 2 e 3. Se você tem um perfil válido no Express Entry, você precisa fazer essa atualização. Então, o NOC deixou de existir, tá? Dentro daquelas ocupações de 0A, B, C e D, e passa agora a ser dentro desse tier. Então, você precisa fazer essa atualização para que seu perfil continue sendo válido dentro do Express Entry, tá? Vou falar mais ou menos para vocês entenderem o que eles consideram, tá? Por que acontece essa divisão? Por exemplo, para vocês entenderem, o Tier 0, como eu falei, são aqueles cargos de gerência, né? São aquelas ocupações que as pessoas ocupam aquele cargo de gerência dentro de uma corporação. Como, por exemplo, pessoas, gerentes em geral, pessoas que trabalham no RH, engenheiros, eles vão ocupar, então, esse Tier 0. Tier 1, né? 1, que seriam, então, aquelas ocupações que as pessoas, elas precisam de um diploma de uma universidade, de uma faculdade, para que elas possam exercer aquela profissão. Então, por exemplo, jornalistas, professores, enfermeiros, eles precisam ter o diploma da faculdade para que eles possam exercer aquela profissão. Então, vai cair dentro do Tier 1. O Tier 2 são aquelas ocupações que exigem que a pessoa tenha um diploma, um certificado de pelo menos 2 anos, ou pelo menos que a pessoa tenha um cargo de supervisão dentro da empresa. Então, algumas ocupações, alguns exemplos disso, tá? Seriam encanadores, pessoas que têm cargo de supervisor, né, dentro de uma loja, por exemplo, e também técnicos em farmácia. Tier 3, tá? São aquelas ocupações que as pessoas precisam ter um diploma, um certificado ou pelo menos 6 meses de treinamento do trabalho, tá? As ocupações, então, que giram em torno disso fotógrafo, assistente administrativo. Tier 4, são aquelas ocupações que as pessoas precisam ter pelo menos o ensino médio completo e também algumas semanas, ou um diploma, né, rápido, ou pelo menos algumas semanas de treinamento local, tá? Então, como, por exemplo, cuidadores de criança, bartenders, são profissões que estão dentro do Tier 4. E, por fim, o Tier 5, que são aquelas profissões que não exigem que você tenha um nível de escolaridade. Apenas alguns momentos ali de treinamento você é capaz de desempenhar aquela função, como, por exemplo, caixas de restaurante, de lojas e também pessoas que trabalham com limpeza de uma maneira geral, entra dentro desse Tier 5, tá? Então, para vocês ficarem sabendo, assim, dentro desse novo tier, tá? Que vocês vão ter aqui de classificação,
os trabalhos qualificados, então, eles vão correr dentro do Tier 0, 1, 2 e 3. Então, agora você precisa identificar qual que é a sua ocupação que vai estar dentro dessas novas formas de classificação. Se você tem o perfil válido dentro do Express Entry, você precisa fazer essa alteração, tá? Essa modificação, descobrir qual que é, então, o seu novo número. Antes o NOC eram 4 dígitos, agora o Tier passa a ser a 5 dígitos, então você precisa fazer essa mudança. E também, se você recebeu, né, o convite para aplicar para residência permanente via Express Entry antes de 16 de novembro, você vai manter o NOC, o número que estava lá, mas se você tem o perfil válido, mas você ainda não recebeu o convite para aplicar para residência permanente, você precisa fazer essa atualização. Essa mudança acabou incluindo 16 novas profissões dentro do Express Entry e tirou algumas, por exemplo, no caso das províncias do Atlântico, algumas ocupações deixaram de ser consideradas qualificadas para a classificação dentro do processo da província do Atlântico. Eu sei que é bastante informação, mas assim, para vocês entenderem de uma maneira geral como que funciona e por que eles classificam dessa maneira, tá bem? Se vocês precisarem de ajuda, tá? Com relação à aplicação de vocês para entender a elegibilidade de vocês via Express Entry ou qualquer outro processo de imigração, envie um e-mail para info@northway.com que teremos o maior prazer em conversar. Até um próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau!